Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2015. Pessoal, há muito tempo atrás eu já tinha feito algumas aulas sobre a criação de formatos, ou seja, dimensões padrões aí da BNT, colocação de legenda e bordas dentro do seu arquivo IDW, ok? E se você quiser assistir essas aulas, em cima do vídeo eu vou deixar o card do YouTube para você ser direcionado então para essas aulas. Bom, e qual que é o problema aqui? Para quem já criou a legenda, criou o formato, nas videoaulas eu expliquei como colocar propriedades aqui de preenchimento automático, como autor, desenhista e data. E como que nós ajustávamos isso? Eu tenho aqui as pastas de sheet, os itens de bordas e os meus itens de title blocks, que seria propriamente dito a legenda. Bom, eu criei aqui uma legenda chamada Legenda Daniel. Ele também se repete aqui embaixo, porque ele está ativo no formato, então é a mesma situação. Se eu deletar aqui o conjunto da folha, ó, ele vai remover a legenda, mas ele não tira aqui da minha pasta de title blocks. Dando um duplo clique, ele volta a aparecer aqui na minha estrutura. Bom, essa legenda ela está crua, não tem nenhum dado. Eu vou começar a fazer o preenchimento dela. Então o que eu vou fazer? Clicar com o botão direito em cima da legenda Daniel e apertar o botão Edit. Nós voltamos para a criação da legenda e aqui você pode habilitar o comando de texto, ok? E colocar, por exemplo, aqui o título, ó, dou um clique. E em vez de digitar, eu vou utilizar o conjunto chamado Type. Bom, eu posso selecionar propriedades do modelo, do desenho, Custom Properties Drawing, que são propriedades customizadas, enfim. Eu já vou direto ao ponto, porque eu vou utilizar aqui, ó, Properties Drawing, ok? Eu vou escolher aqui no campo de Property qual informação eu desejo. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, Autor, ok? Então, eu tenho a propriedade do desenho, o item é Autor. Clicando nesse X, que é adicionar esse parâmetro, adicionar essa função, ele já vai colocar aqui o item Autor. Quando eu confirmo com OK, esse texto aqui, pessoal, agora, quando eu voltar para a minha estrutura, ele já vai pegar o nome que está salvo, ou seja, quem desenhou esse projeto, quem foi a pessoa, e trocou aquela propriedade pelo meu nome. Como que eu altero isso? Bom, você vai voltar aqui em cima no seu item de browser, no seu navegador, com o botão direito em cima aqui da folha e selecionar o iProperties, ok? Bom, esse preenchimento, pessoal, nas videoaulas que eu indiquei para vocês, eu expliquei passo a passo. Então agora eu quero dificultar a situação aqui para vocês. Ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Daniel, YouTube. Até aqui está tranquilo. Quando eu clico no OK, ele já ajustou. Então qual que é a dica que eu quero passar para vocês? Dentro de projetos, existem variáveis que nós não temos ali no campo de propriedades. E para não ficar inserindo informações em customizados, eu prefiro trabalhar com o item de inserção automática. Colocou a legenda, ele já vai colocar alguns dados para vocês. Então, olha só, eu vou abrir novamente aqui a edição de legenda, ok? Eu vou voltar para aquela situação que eu estava e eu vou habilitar novamente o comando de texto. Bom, eu vou inserir aqui, ó, tipo do desenho. Eu vou dar um clique. E aqui dentro de propriedades e tipo eu vou mudar. Eu não quero mais selecionar esses itens, eu quero colocar uma propriedade de entrada. Quando eu colocar essa legenda, eu já vou ter que preencher essa informação. Então eu vou selecionar essa opção, ó, Prompt Entry, que é colocar uma propriedade de entrada. Selecione essa opção, não preciso confirmar com esse xizinho de entrada e essa frase agora vai ser uma pergunta. Por exemplo, qual o tipo do... Eu posso até colocar uma interrogação para ficar algo ali realmente de um questionário, né? Ou então, qual o tipo do desenho? 2 pontos. Simplesmente isso, confirmo com OK. Agora eu vou colocar aqui na referência, novamente, ó. Habilito o comando texto, Prompt Entry. Eu posso deletar essa informação que ele inseriu, não há necessidade de clicar aqui no adicionar parâmetro e muito menos utilizar aqui as chaves em relação a uma propriedade específica. E eu vou fazer aqui agora, ó, código, ok, produto, 2 pontos e confirmo com OK. Beleza, já está inserido aqui. A escala, normalmente nós não temos a inserção de escala aqui no componente de Drawing. Ele acaba que ficando um pouco de preenchimento automático. E nesse caso eu posso utilizar novamente o Prompt Entry, que é inserir quando eu coloco a legenda. Então eu vou preencher aqui, escala, 2 pontos. Massa é uma propriedade física da peça, não há necessidade de preencher.
datas e responsáveis também estariam vinculados ao meu projeto. E agora eu vou demonstrar para vocês a utilidade então de um Prompt Entry. Olha só, vou finalizar esse meu item de legenda. Ele vai perguntar, você deseja salvar a edição? Sim, eu vou salvar a edição. Automaticamente ele já trouxe uma janela perguntando quais são as informações desse meu elemento. Bom, como é uma primeira entrada, eu vou clicar no OK. Eu vou simular que essa legenda não existe mais na minha folha. Eu vou deletar ela, ok? E vocês começaram a configurar a folha. O que eu vou executar? Inserir novamente essa legenda Daniel. Eu fiz isso só para simular a sequência lógica. Coloco o formato e agora eu vou pôr a legenda. Duplo clique e automaticamente aquela janela já apareceu. Qual é o tipo do desenho? Eu posso pôr aqui mecânico, ok? É simplesmente uma informação. Código do produto, eu vou colocar aqui 042615, por exemplo. A escala eu vou colocar 1 para 10. Quando eu confirmo com OK, automaticamente esses dados foram preenchidos aqui dentro. Ó. Aí você vai se perguntar, poxa, mas e se eu necessitar alterar e se eu preciso ali ajustar as minhas informações? Tenho que deletar a legenda e fazer de novo? Não. Dentro aqui do browser eu vou encontrar a legenda e logo abaixo aqui da legenda eu vou encontrar esse camarada, ó, Field Text, ou seja, campo de texto ou campo de preenchimento, né? Eu vou clicar com o botão direito em cima dele e eu vou encontrar esse ícone chamado Edit Field Text. Dando um clique, ele vai trazer a janela com todas as propriedades que foram inseridas nessa legenda. Por exemplo, o item autor aqui, ó, reparem que ele não está vinculado ao preenchimento de digitação, ele está com o preenchimento automático do arquivo. Então, ele permite, ó, selecionar essa janela do iProperties para você alterar a sua informação. Então, eu vou colocar aqui, ó, novamente, ó, professor Daniel Severino. Confirmo com OK. Volto para aquela janela e quando eu clico agora no qual tipo do desenho, reparem que ele não habilitou aquele campo de iProperties e sim uma janela para eu digitar. Eu vou colocar aqui elétrica. O Inventor faz sistemas de elétrica, tá? Montagens de cabos, enfim, chicotes. E aqui eu vou colocar agora um outro código. Por exemplo, ó, AB120-C, ok? A escala eu vou alterar 1 para 5 e eu confirmando com OK, ele já ajustou toda essa estrutura. Toda vez que você insere uma informação ou edita, olha só, vou voltar aqui para editar a legenda. Ele vai fazer todas as perguntas novamente, mas ele não vai perder as propriedades já preenchidas. Olha só, botão direito então no Edit. Eu vou colocar mais uma informação aqui, ó. Então eu vou habilitar o comando Text. E eu vou colocar aqui embaixo, ó, como se fosse uma pergunta. Vou trazer a janela para cima. Novamente eu vou selecionar o Prompt Entry e eu vou colocar assim, ó, prioridade, alta, baixa ou média. Então eu vou colocar aqui no OK, eu vou fechar aqui o meu item de sketch, eu vou finalizar a minha edição e quando ele perguntar, você deseja salvar as edições? Sim, ele vai voltar com aquela janela e reparem, os itens já preenchidos ele não alterou, ok? Então aqui, ó, prioridade, eu vou colocar baixa, ok? Confirmo com OK, ele já trouxe esse meu elemento dentro da minha janela. Quando eu preciso editar novamente, volto aqui na minha folha 01, abro aqui a legenda Daniel e dentro do Field Text, aperto o botão direito, Edit Field Text, e aí você preenche novamente as suas informações. Beleza, pessoal? Então é isso aí. É um assunto que eu já tinha explicado há mais ou menos 2 anos aqui no YouTube, mas é sempre bom a gente relembrar e trazer novos conceitos, e principalmente com esse item de Prompt Entry, que é para você preencher ali com informações que não existem no iProperties da sua peça ou do seu arquivo IDW. Beleza? Bom, recados dessa videoaula. Se você ainda não se inscreveu no sorteio, tem 2 dias ainda para você se inscrever para ganhar o meu livro, ok? Pela editora Viena, sobre o próprio Inventor. O link aqui eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo para você assistir a aula de como que você pode participar. Beleza? Se você gostou, clica no gostei, curta e compartilha, divulguem para os seus amigos e espalhem conhecimento, porque essas videoaulas são gratuitas. Galera, quero deixar meu forte abraço e muito obrigado e fui!